Durante anos, as pessoas presumiram que deveria haver tensão entre Lee Van Cleef e Clint Eastwood. Afinal, ambos se tornaram ícones do gênero western. Ambos compartilharam a tela em alguns dos filmes mais lendários do cinema, e um deles acabou se tornando uma estrela muito maior. Mas apenas 6 anos antes de sua morte, Van Cleef finalmente revelou o que realmente pensava sobre Eastwood. E não era o que a maioria das pessoas esperava. Seus comentários revelaram os bastidores do relacionamento deles, suas carreiras e a verdade silenciosa por trás de uma das parcerias mais incompreendidas de Hollywood. Como Lee se tornou um herói de guerra, Clarence Leroy Van Cleef Jr. nasceu em 9 de janeiro de 1925, em Somerville, Nova Jersey. Filho de Marion e Clarence Sr., ele cresceu em um lar com fortes raízes holandesas. Mas muito antes de o público o conhecer como o vilão frio e calculista de O Bom, o Mal e o Feio, ele era apenas um garoto de Nova Jersey que tomou uma decisão ousada: abandonar o ensino médio para vestir o uniforme da Marinha e ir direto para a Segunda Guerra Mundial. E ele não apenas serviu, como ele e sua tripulação conquistaram seu lugar como heróis de guerra condecorados. Para realmente entender a gravidade da situação, é preciso imaginar o que eles enfrentavam lá fora: os submarinos alemães. Esses submarinos eram o pesadelo do Atlântico. A frota nazista construiu quase 1.200 deles, enviando-os para patrulhar a costa leste dos Estados Unidos e do Canadá, atacando navios mercantes como predadores em mar aberto. Só em 1942, apenas 16 submarinos alemães conseguiram afundar quase 80 navios na costa americana. Mais de 1.000 marinheiros mercantes perderam a vida nesses ataques. A situação ficou tão crítica que as forças aliadas não tiveram outra opção senão repensar toda a sua estratégia em tempo real. Então eles se adaptaram rapidamente. Lançaram bombardeios agressivos, às vezes destruindo vários submarinos em um único dia. Organizaram navios mercantes em comboios fortemente protegidos, tornando muito mais difícil para os U-boats atacarem. Essa mudança obrigou os alemães a também mudarem de tática. Em vez de atacarem frotas protegidas, começaram a caçar embarcações isoladas. Qualquer navio navegando sozinho se tornava um alvo fácil. Transformou o oceano num jogo mortal de gato e rato, e Lee Van Cleef estava bem no meio disso. Ele se alistou na Marinha dos EUA em 1942, com apenas 17 anos. Sua primeira missão foi em um caça-submarinos, um navio construído especificamente para rastrear e destruir qualquer coisa que se escondesse sob a superfície. A embarcação carregava um canhão de 40 mm e 2 canhões de 20 mm. Um poder de fogo considerável para um jovem marinheiro entrando em guerra. Por cerca de 10 meses, ele viveu essa vida perseguindo sombras na água. Então veio sua transferência para o USS Incredible, e foi aí que as coisas se intensificaram. Durante os desembarques aliados no sul da França, Van Cleef e sua tripulação se viram diante de um perigo quase certo. Posicionado próximo à costa do território ocupado pelos alemães, o Incredible foi alvo de um ataque direto das forças inimigas. Aquilo não era mais um treinamento. Isso era sobrevivência. Em 10 de setembro de 1944, enquanto limpava minas para abrir caminho para as tropas aliadas, o navio se deparou com uma das armas mais estranhas e perigosas usadas pelos alemães: os torpedos humanos. Eram pequenas embarcações subaquáticas tripuladas, projetadas para se aproximarem sorrateiramente de navios, fixar explosivos ao casco e escapar antes de serem detectadas. Van Cleef e sua tripulação avistaram a ameaça e reagiram instantaneamente. O que se seguiu foi puro caos. Uma tensa luta de vida ou morte enquanto tentavam deter os atacantes que se aproximavam. Dos 12 torpedos humanos lançados em sua direção, eles conseguiram destruir 10, mas 2 escaparam. Os 2 fizeram contato, se conectaram e detonaram. A explosão foi forte, mas o incrível se recusou a afundar. A nave absorveu os danos, manteve-se íntegra e, após reparos rápidos, voltou à ativa pelo resto da guerra. Fez jus ao seu nome em todos os sentidos, quanto a Van Cleef. Suas ações naquele momento de caos não passaram despercebidas. Ele foi condecorado com a Estrela de Bronze por sua bravura em combate, um reconhecimento conquistado muito antes de ele sequer aparecer diante das câmeras. Como um único papel mudou tudo. Após servir na Marinha, Lee Van Cleef retornou à vida civil e aceitou qualquer trabalho que aparecesse. Ele conseguiu um emprego na enorme propriedade de Doris Duke, mas, como muitos veteranos tentando se reerguer, teve que se virar.
Os dias eram passados trabalhando arduamente em uma fábrica, enquanto as noites eram dedicadas ao trabalho como contador público, apenas tentando sobreviver. Então, em 1947, algo mudou. Um amigo envolvido em um pequeno grupo de teatro amador sugeriu que ele tentasse a carreira de ator. Não se tratava de um grande plano. Era mais como um empurrãozinho numa nova direção. Van Cleef juntou-se à trupe e, em pouco tempo, ficou claro que ele tinha algo diferente. Em 1950, aquele experimento discreto se transformou em uma oportunidade real quando o diretor Joshua Logan o convidou para participar da turnê nacional da peça Mr. Roberts. Alguns anos depois, tudo mudou novamente. Em 1952, ele conseguiu um papel em High Noon, um filme que se tornaria um dos faroestes mais icônicos de todos os tempos. Compartilhando a tela com nomes como Sheb Wooley, Bob Wilk e Ian MacDonald, Van Cleef interpretou Jack Colby, um dos 4 foras da lei aguardando o confronto final. A história acompanha o xerife Will Kane, interpretado por Gary Cooper, enquanto ele enfrenta uma decisão brutal: fugir e salvar sua vida ou ficar e confrontar um bando de assassinos. A tensão aumenta em tempo real, culminando naquele momento inevitável ao meio-dia. Na época, o filme causou controvérsia devido aos seus temas políticos subjacentes, mas, com o passar dos anos, conquistou seu lugar como um verdadeiro clássico. Van Cleef não tinha muitas falas no filme, mas não precisava delas. Sentado ali, calmo e atento, fumando e tocando gaita, ele criou uma presença impossível de ignorar. Havia algo em sua quietude, algo em seus olhos. Dizia tudo sem dizer uma palavra. Essa intensidade silenciosa tornou-se sua marca registrada, e mesmo em um papel pequeno, era óbvio que ele tinha o potencial para se tornar uma lenda do faroeste. Essa atuação abriu portas, mas não tornou a vida fácil. Ao longo da década de 1950, Van Cleef manteve-se ocupado, assumindo um papel após o outro tanto na televisão quanto no cinema. Na maioria das vezes, ele era escalado como vilão e se entregava completamente ao papel. Em 1957, ele cruzou o caminho de Kirk Douglas em Duelo de Pistoleiros, apenas para encontrar um fim brutal. Alguns anos depois, ele contracenou com John Wayne em O Homem que Matou Liberty Valance, onde mais uma vez interpretou um membro de um bando de foras da lei. Esse filme, estrelado por John Wayne e James Stewart, não era apenas mais um faroeste. Ele desafiou a maneira como as pessoas pensavam sobre o gênero, explorando a ideia de como as lendas são criadas e lembradas. Em sua essência, o filme explorava como a verdade pode se distorcer com o tempo, transformando eventos reais em histórias extraordinárias. Embora o papel de Van Cleef como Reese fosse menor, sua presença contribuiu para a crueza e o realismo que fizeram o filme se destacar. Por mais de uma década, ele se tornou o rosto que o público adorava odiar. Com 1 metro de altura, physical esguio, voz rouca e um olhar penetrante, ele se encaixava perfeitamente no papel de fora da lei. Hollywood percebeu isso e continuou a colocá-lo sempre no mesmo molde, e esse era o problema. O trabalho nunca parou de verdade, mas raramente avançava. Ano após ano, ele se via interpretando variações do mesmo personagem, o vilão esquecível, em faroestes empoeirados e de baixo orçamento. O salário não era bom e os papéis não melhoravam. Nos bastidores, a rotina exaustiva o estava desgastando. Em certo momento, pessoas influentes da indústria chegaram a sugerir que ele mudasse sua aparência, corrigisse o nariz, suavizasse seus traços, se quisesse ter uma chance real de conseguir papéis maiores. Van Cleef recusou. Em vez de mudar a si mesmo, ele simplesmente desistiu. Ele abandonou a carreira de ator e pegou um pincel, abrindo um negócio de decoração de interiores para sustentar a família. O dinheiro era curto. Entre pequenos cheques de direitos autorais, auxílio-desemprego e a renda de sua esposa, Joan, como secretária, eles conseguiam se virar, mas por pouco. Parecia que a cortina havia se fechado para sempre em sua carreira de ator. No final da década de 1950, as coisas pioraram ainda mais. Um grave acidente de carro em 1958 quase lhe tirou a vida e o deixou com uma lesão permanente no joelho que lhe causava dores constantes. Além disso, começaram a circular rumores sobre seus problemas pessoais. Os papéis haviam rareado, o dinheiro era escasso e o futuro não parecia promissor. Nesse ponto, Van Cleef desistiu de Hollywood. Então aconteceu um daqueles momentos que parecem quase perfeitos demais para serem reais. Certo dia, ele recebeu uma ligação de um homem pedindo para se encontrar em um hotel.
Van Cleef presumiu que fosse para um trabalho de decoração, então apareceu preparado, fita métrica na mão, pronto para falar sobre tinta e móveis. Mas o homem que ele encontrou não era um cliente querendo redecorar um cômodo. Era Sergio Leone. Leone havia assistido às antigas performances de Van Cleef no exterior e viu algo que ninguém em Hollywood parecia valorizar mais. Ele não via apenas mais um vilão de fundo. Ele via presença, intensidade e um rosto que podia contar uma história por si só. E, pela primeira vez, ele não queria que Van Cleef interpretasse apenas mais um vilão descartável. Em abril de 1965, Van Cleef assinou um contrato que lhe pagava mais do que jamais havia ganho. Ele foi escalado para o papel do Coronel Mortimer em Por uns dólares a mais, assumindo um papel de coadjuvante que redefiniria sua carreira. Isso aconteceu logo após o sucesso inesperado de Por um punhado de dólares. O faroeste cru e de baixo orçamento de Leone que introduziu um novo estilo. Filmado na Espanha, com financiamento europeu e estrelado por um Clint Eastwood relativamente desconhecido na época, o filme revolucionou o faroeste tradicional. Enquanto os faroestes americanos começavam a parecer previsíveis, a versão de Leone era algo completamente diferente. Crua, violenta, estilosa e inegavelmente descolada. Para a sequência, Leone precisava de alguém que pudesse igualar essa energia. Alguém que não precisasse de longos discursos ou monólogos dramáticos para prender a atenção. Ele precisava de um rosto que pudesse transmitir peso em silêncio. E Lee Van Cleef, depois de anos nas sombras, finalmente estava prestes a brilhar. Mas acredite ou não, antes de aceitar este projeto, Lee não pisava num set de filmagem desde 1962. A essa altura, sua carreira não estava apenas em hiato. O projeto praticamente havia esfriado. Então, quando a oportunidade finalmente surgiu, não pareceu apenas mais um papel. Pareceu um recomeço. E a forma como aconteceu? Parecia cena de filme. Em vez de um contrato e uma promessa, apareceram com uma maleta contendo $10.000 em dinheiro vivo. Sem demora, sem burocracia, apenas dinheiro. Ali mesmo, em suas mãos. Lee não perdeu tempo. Dirigiu-se diretamente ao escritório de seu agente, recebeu os 10% restantes e voltou para casa. É aqui que a história fica interessante. Sua esposa, Joan, não fazia ideia de que nada disso estava acontecendo. Nenhum aviso prévio, nenhum alerta de que algo grande estava prestes a mudar suas vidas. Lee entra, calmo como sempre. Não diz nada, e atira um envelope grosso de dinheiro na direção dela. No ar. O elástico se rompe, o dinheiro se espalha por todo lado, as notas flutuando e cobrindo o chão como uma cena de sonho. Joan ficou ali parada, atônita. O choque a atingiu de repente. Ela começou a rir, depois a chorar, e depois a rir de novo. Parecia irreal. Na verdade, ela teve que contar o dinheiro 4 vezes só para se convencer de que era mesmo aquilo. Assim, de repente, tudo mudou. 2 dias depois, Lee estava em um avião rumo à Itália. Sem rodeios, sem construção gradual. As câmeras começaram a filmar quase imediatamente. Por mais alguns dólares, Clint Eastwood retorna, desta vez como um caçador de recompensas forçado a uma parceria instável. O alvo é um fora-da-lei perigoso conhecido como El Índio, e o homem com quem ele se alia é igualmente letal, um caçador rival chamado Coronel Mortimer. Esse papel pertenceu a Lee Van Cleef. Mortimer não é barulhento nem extravagante. Ele é controlado, preciso e se porta como um homem que já viu demais. Um soldado veterano com uma mente afiada e uma alforge repleta de armas, ele opera com uma espécie de autoridade silenciosa que deixa as pessoas desconfortáveis antes mesmo de ele falar. Sua apresentação diz tudo. Ele está sentado em um trem, o rosto escondido atrás de uma bíblia, vestido todo de preto. Alguém o confunde com um pregador. Então ele abaixa o livro e aqueles olhos frios e penetrantes contam uma história completamente diferente. Ele não está lá para salvar almas. Ele está indo para Tucumcari, e seu objetivo é recolher os corpos e o dinheiro a eles associado. Van Cleef o interpreta como um cavalheiro com um toque sombrio. Cada movimento é calculado, cada arremesso parece inevitável, mas por baixo dessa calma aparente, existe algo mais profundo que o motiva, algo pessoal. El Índio não é apenas mais um alvo, ele é o responsável pelo ataque e assassinato da irmã de Mortimer. Essa dor permanece latente durante todo o filme, explodindo finalmente nos momentos finais. Mortimer se vê desarmado, encarando diretamente a arma de Índio. Em seguida, surge o relógio de bolso, um pequeno detalhe perturbador roubado de sua irmã. Conforme a música toca, tudo volta à tona. A perda, arriva, os anos carregando esse fardo.
E tudo isso transparece em seu rosto. Não são necessárias palavras. De volta à Itália, o filme não apenas fez sucesso, como foi um sucesso estrondoso. Recordes de bilheteria foram quebrados. De repente, uma onda inteira de filmes surgiu em seu rastro. Em breve, esses filmes seriam conhecidos como faroestes spaghetti. E bem no centro de tudo estava Lee Van Cleef. Da noite para o dia, ele não só voltou a trabalhar, como passou a ser muito requisitado. Mas a pergunta persistia. Por que ele? Por que Sergio Leone escolheu Lee Van Cleef para o papel do Coronel Mortimer? A resposta não era o que você esperaria. Segundo o próprio Van Cleef, Leone admitiu que não tinha nada a ver com sua atuação. No instante em que o viu, soube que aquele era o rosto. Era aquele o homem. Foi instinto. Van Cleef encarou a situação com um pouco de humor, mesmo que tenha doído um pouco. Ele brincou sobre isso mais tarde, ressaltando que os atores gostam de acreditar que são escolhidos por seu talento, não apenas por sua aparência. Ainda assim, aquele visual se tornou inesquecível. No ano seguinte, ele assumiu um papel ainda mais sombrio em Três Homens em Conflito. Desta vez, ele não era um homem com um código de conduta. Ele era Angel Eyes, também conhecido como Sentenza. Um personagem que não apenas distorcia a moralidade, ele a apagava. O filme reúne Van Cleef com Clint Eastwood e adiciona Eli Wallach ao elenco como Tuco, o imprevisível e imprevisível. Juntos, eles percorrem um mundo brutal e empoeirado, movido pela ganância e pela sobrevivência. E Van Cleef, ele se torna a personificação de algo mais frio que a ganância. Angel Eyes é um sargento corrupto do sindicato que também trabalha como assassino de aluguel. Ao contrário de Mortimer, ele não tem nada de refinado. Suas roupas são gastas, cobertas por camadas de sujeira que parecem permanentes, como se o próprio deserto o tivesse engolido. Mas não é a aparência que o define, e sim a presença. Cada palavra que ele pronuncia parece deliberada. Sua voz é seca, quase sem vida, como se tivesse sido despojada de qualquer traço humano. Nele não há hesitação, nem dúvida, apenas propósito. Ele pratica a violência com uma calma que a torna ainda mais perturbadora, ostentando um leve sorriso que nunca chega aos seus olhos. Chamam-no de olhos de anjo, mas não há nada de angelical nele. No entanto, fora das telas, Van Cleef tinha seus próprios limites que se recusava a ultrapassar. Não importava o quão sombrio fosse o papel, ele estabelecia fronteiras claras. Ele não ameaçaria uma criança, não mataria um animal e não assassinaria uma mulher. Não importava quem fosse o diretor, mesmo alguém tão lendário quanto John Ford. Essas eram as regras dele. Tirando uma única cena um tanto grosseira envolvendo uma dançarina de salão, ele se manteve fiel a esse código ao longo de toda a sua carreira. Ele construiu um legado interpretando alguns dos homens mais frios do cinema. Mas mesmo assim, havia limites que ele se recusava a ultrapassar. Ele conseguia interpretar o diabo melhor do que a maioria. Mas até o diabo, em sua versão, tinha regras. O vilão se tornou a estrela. Depois de coestrelar em Três Homens em Conflito, de Sergio Leone, como o inesquecível Angel Eyes, Clint Eastwood fez seu tão aguardado retorno a Hollywood. Lee Van Cleef, por outro lado, permaneceu onde o momento era propício, na Itália. E fazia todo o sentido. Lá, ele não era apenas mais um ator trabalhando. Ele era uma estrela em destaque, com seu nome carregando um peso real. Nos Estados Unidos, ele passou anos sendo ignorado. Na Itália, finalmente estava recebendo o reconhecimento que merecia. Então, ele se dedicou completamente. A essa altura, a trilogia dos dólares de Sergio Leone já havia conquistado o mundo. O que começou como uma abordagem ousada e não convencional do faroeste se transformou em um verdadeiro movimento global. E para Lee Van Cleef, isso mudou tudo. A mesma Hollywood que antes o ignorava não podia mais ignorar o que ele trazia para as telas. Aquela presença silenciosa e inabalável que não precisava de alarde para atrair a atenção. Os estúdios nos Estados Unidos começaram a prestar mais atenção. E, em pouco tempo, ele se viu seguindo outra fórmula familiar do faroeste. Inspirando-se em filmes como Os 12 Condenados, onde criminosos se unem por uma causa maior. Os Sete Magníficos chegou aos cinemas em 1972. E desta vez, Van Cleef estava em destaque. Ele estava mais velho agora, sem dúvida. Mas, se é que isso era possível, só dava mais peso à sua atuação. A versão que ele tinha de Chris Adams não era apenas a de um policial. Era um homem moldado por anos de decisões difíceis. Não havia ternura nele, nem hesitação. Ele acreditava na justiça em sua forma mais definitiva. Em sua mente, os homens que ele executava jamais fariam mal a ninguém novamente. Enquanto isso,
Aqueles que recebiam clemência frequentemente provavam que essa clemência estava errada. Essa crença o definia. Se o trabalho precisava ser feito, ele não ficava esperando que outra pessoa o fizesse. Ele mesmo arregaçava as mangas e resolvia o problema. Isso deu ao personagem um ar mais duro do que antes, e combinou perfeitamente com Van Cleef. Quase uma década depois, em 1981, ele assumiu o que se tornaria seu último grande papel na Fuga de Nova York de John Carpenter. Desta vez, o cenário havia mudado completamente. A fronteira empoeirada tinha desaparecido, substituída por uma cidade futurista e sombria transformada em prisão. Mas a presença de Van Cleef, essa permaneceu a mesma. Ele interpretou Hawk, um comissário de polícia encarregado de controlar o caos de trás de uma mesa, mas ainda assim com a autoridade de alguém que entendia a violência em primeira mão. Do outro lado, estava Kurt Russell como Snake Plissken, um fora-da-lei desafiador que não tinha nada a perder. O que tornava a dinâmica entre eles tão interessante era o respeito mútuo nos bastidores. Russell cresceu assistindo aos filmes de faroeste que fizeram de Van Cleef uma estrela, e ele trouxe essa influência diretamente para sua atuação. Há um claro eco do estilo de Clint Eastwood em Snake, Controlado, Silencioso, Perigoso. E isso não foi por acaso. Deu ao filme uma conexão inesperada com aqueles faroestes antigos, mesmo em um cenário completamente diferente. Na tela, Snake pode parecer o cara mais durão do pedaço, mas quando ele fica cara a cara com Hawk, há uma mudança sutil. Van Cleef não tenta superá-lo fisicamente. Ele não precisa. Um olhar para o seu rosto revela a história de um homem que já viu todo tipo de ameaça imaginável. Quando Snake reage, chegando até a ameaçá-lo, Hawk mal reage. Há uma calma ali, quase como se ele estivesse se divertindo com a situação. É o tipo de momento que nos lembra exatamente quem estamos assistindo. Quando as câmeras pararam de filmar, a vida de Van Cleef desacelerou de uma maneira diferente. Ele voltou sua atenção para a pintura, concentrando-se em retratos e figuras humanas. Isso não era apenas um passatempo casual. Ele tinha talento de verdade e, com o tempo, conseguiu vender várias de suas obras. Isso se tornou uma forma mais tranquila de canalizar a mesma intensidade que dedicava aos seus papéis. Sua vida pessoal, por si só, já contava sua própria história. Ele se casou com sua namorada do ensino médio, Patsy Ruth Cayley, em 1943, e juntos tiveram 3 filhos, Alan, Deborah e David. Esse capítulo chegou ao fim. Em 1960, ele se casou com Joan Drain. Esse relacionamento durou até 1974. 2 anos depois, ele se casou com Barbara Havilon, que permaneceu ao seu lado até os últimos anos de sua vida. Para alguém que construiu uma carreira interpretando homens durões e perigosos, a versão de Lee Van Cleef em casa era bem diferente. Segundo seu filho, Alan, ele não era rígido nem autoritário. Ele não interpretava o vilão. Esse papel pertencia à mãe deles. O próprio Lee era conhecido por ser tranquilo, afetuoso e muito diferente das figuras frias que interpretava nas telas. Então, em dezembro de 1989, sua história chegou a um fim tranquilo. Ele vinha lutando contra uma doença cardíaca há algum tempo e, na noite de 16 de dezembro, sofreu uma convulsão em casa. Foi levado para um hospital em Oxnard, onde foi declarado morto pouco depois da meia-noite. Ele tinha 64 anos. Hoje, seu legado é preservado da maneira mais simples possível. No Cemetery Forest Lawn Memorial Park, onde foi sepultado. Sua lápide traz uma homenagem curta, porém apropriada. O melhor dos piores. 6 anos antes de falecer, Lee Van Cleef compartilhou seus verdadeiros pensamentos sobre Clint Eastwood. Por décadas, Lee Van Cleef carregou um dos rostos mais inesquecíveis do cinema. As maçãs do rosto proeminentes, os olhos amendoados, o olhar frio. Ele conseguia entrar em cena e mudar instantaneamente toda a atmosfera sem dizer uma palavra. Ele parecia perigoso antes mesmo de o público saber o nome do seu personagem. Mas por trás dessa presença lendária nas telas, havia um homem que entendia Hollywood com uma clareza surpreendente. No final da vida, Van Cleef falou abertamente sobre o ator mais intimamente ligado ao seu legado, Clint Eastwood. Muitas pessoas esperavam ressentimento ou rivalidade quando o assunto surgisse. Em vez disso, o que encontraram foi honestidade. Honestidade calma e ponderada. Para Van Cleef, o público sempre havia interpretado mal o relacionamento deles. As pessoas gostavam da ideia de transformá-los em concorrentes, 2 pistoleiros lutando pelos holofotes. Mas, da perspectiva dele, era muito mais simples do que isso. Eram apenas 2 atores cujas carreiras se cruzaram exatamente no momento certo, cada um trazendo algo completamente diferente para a tela.
Van Cleef admitiu abertamente que, quando Clint Eastwood chegou à Itália para filmar aqueles faroestes, ele já tinha o impulso a seu favor. Ele era mais jovem, tinha um rosto jovial e exibia uma confiança natural que as câmeras pareciam adorar instantaneamente. Mas o que mais impressionou Van Cleef não foi a aparência ou a popularidade de Eastwood, foi a sua contenção. Ele percebeu como Clint entendia o poder da quietude. Enquanto muitos atores tentavam dominar as cenas com movimentos ou diálogos, Eastwood fazia o oposto. Ele desacelerava tudo. Ele se manteve calmo, paciente, quase imóvel em alguns momentos. E, de alguma forma, isso fez com que as pessoas o observassem ainda mais atentamente. Van Cleef acreditava que esse tipo de presença em cena não podia ser ensinado. Ou o ator tinha o dom, ou não. Quando os dois trabalharam juntos pela primeira vez em Por Uns Dólares a Mais, Van Cleef disse que ficou óbvio quase imediatamente que Eastwood estava se tornando algo maior do que apenas mais uma estrela de cinema. Havia uma energia ao seu redor que as pessoas podiam sentir. A equipe percebeu. O público percebeu. Clint não estava mais simplesmente interpretando um cowboy. Ele estava construindo um ícone em tempo real. Mesmo assim, Van Cleef nunca considerou essa ascensão como mera sorte. Ele entendia o cuidado com que Eastwood havia moldado sua imagem. Cada pausa silenciosa, cada olhar sereno, cada momento de silêncio era intencional. Clint protegia essa imagem com unhas e dentes porque entendia que essas características não eram apenas escolhas de atuação, eram a base de toda a sua persona na tela. Ao mesmo tempo, Van Cleef sabia que seu próprio caminho era muito diferente. Enquanto Eastwood se encaixava naturalmente na imagem do herói americano moderno, Van Cleef representava algo completamente diferente. Ele entendia que o público olhava para o seu rosto e via perigo. Suspeita, um homem que poderia traí-la no instante em que ela lhe virasse as costas. E ele aceitava isso sem questionar. Em vez de lutar contra isso, ele aprendeu a transformar isso em sua maior força. Ele não precisava que o público confiasse nele. Ele só precisava que se lembrassem dele. Isso se tornou a chave para toda a sua carreira. Para Van Cleef, sua ascensão inesperada no cinema italiano provou que não havia apenas um caminho para o estrelato. Ele não precisava ser o herói certinho que partia rumo ao pôr do sol. Seu lugar era em algum lugar mais obscuro, vivendo nas sombras entre o bem e o mal. E, honestamente, era ali que ele prosperava. Ele também rejeitava a ideia de que Eastwood de alguma forma o ofuscava. Van Cleef acreditava que as diferenças entre eles, na verdade, fortaleciam ambas as atuações. Aos seus olhos, a tensão entre o herói frio e controlado de Eastwood e seus próprios pistoleiros moralmente ambíguos era o que dava magia aos filmes de Leone. Sem esse contraste, essas histórias não teriam o mesmo efeito. Fora das telas, ele tinha enorme respeito pelo profissionalismo de Eastwood. Segundo Van Cleef, Clint sempre chegava preparado, respeitava a arte e levava o trabalho a sério. Para Lee, isso importava mais do que ego ou status de celebridade jamais poderiam. Mas o que realmente se destaca é a forma como Van Cleef encarava o próprio legado. Ele compreendia que Eastwood acabou se tornando uma figura lendária, não apenas como ator, mas também como diretor e cineasta. Enquanto isso, seu próprio legado se consolidou em algo mais discreto, mais misterioso. E ele estava perfeitamente em paz com isso. Acreditava que as pessoas se lembrariam dele de forma diferente. Não necessariamente por discursos ou grandes momentos heróicos, mas por coisas menores. Os olhos, ou Ander. O silêncio, a sensação que ele criava ao entrar em cena. Para ele, esse tipo de memória importava tanto quanto qualquer outra. Van Cleef também tinha uma visão profundamente realista de Hollywood. Ele entendia a rapidez com que a indústria podia promover alguém e partir para a próxima grande novidade. A fama era ensurdecedora quando um ator era jovem e iniciante, mas com o tempo todo esse ruído desaparecia, e quando isso acontecia, restava apenas a verdade do trabalho. Essa era a parte que mais lhe importava. No fim, suas reflexões sobre Clint Eastwood nunca se transformaram em uma história de rivalidade dramática. Não havia ressentimento oculto, nenhuma amargura sobre quem se tornou a estrela maior. Em vez disso, havia compreensão. Van Cleef acreditava que Clint se tornou exatamente o tipo de lenda que estava destinado a ser. E, à sua maneira, Lee Van Cleef também se tornou exatamente o que estava destinado a ser. Eles nunca deveriam ter sido a mesma pessoa.
Um representava o herói sereno, imerso na luz. O outro carregava o perigo que espreitava nas sombras. Juntos, emoldurados pela poeira, pelo silêncio e pela luz solar intensa, criaram uma das parcerias mais inesquecíveis que o gênero faroeste já viu. E, no fim, coube ao público decidir qual lenda mais os marcou.